Portanto, o primeiro parâmetro que vamos discutir um pouco mais aprofundado é o que chamamos de tempo de retenção celular ou idade de lodo. Por convenção, a idade de lodo é representada pela quantidade de micro-organismos existente em um determinado sistema, por exemplo, em um determinado tanque de aeração, dividido pela quantidade de micro-organismo que eu estou retirando do meu sistema na unidade de tempo. Então, se a gente imaginar um sistema de lodo ativado, eu estou perdendo ou retirando biomassa a partir de duas linhas principais. Ou a biomassa que está saindo com o meu efluente, ou a biomassa que está saindo a partir do descarte de lodo excedente. Certo? Bom, como é que a gente determina cada uma dessas coisas aqui para determinarmos ou avaliarmos a idade de lodo real ali da nossa estação de tratamento? Veja que a quantidade de micro-organismo que nós consideramos é essa existente aqui, ó, tá? E como a gente viu na aula passada, até mesmo que calculamos a relação AM, né, alimento micro-organismo, a quantidade de micro-organismo é obtida a partir do produto entre a concentração de sólidos suspensos voláteis ali no tanque de aeração, que vai estar em miligrama por litro ou quilo por metro cúbico, multiplicado pelo volume do tanque de aeração, que vai estar em metro cúbico. Portanto, quando eu multiplico isso, eu vou ter uma determinada quantidade de micro-organismos em quilos de sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração. Como é que eu estou retirando sólidos ali do meu processo? Eu estou retirando sólidos a partir da perda desse XE aqui, que são sólidos suspensos voláteis que estão saindo aqui do meu decantador secundário, ou seja, exatamente a fração desse X aqui que acabou por não sedimentar aqui no meu decantador secundário, tá? Quando eu multiplico essa concentração por essa vazão aqui de saída, é exatamente a carga, digamos assim, de sólidos que eu estou, ou de micro-organismos que eu estou retirando do meu sistema a partir dessa linha aqui, a partir da saída do efluente. Qual é a outra forma de você retirar a biomassa do sistema? A partir dessa linha aqui, ó, que é exatamente decorrente do lodo excedente. Qual é essa quantidade de sólidos que você está retirando? É o produto dessa concentração aqui, ó, que vai estar, por exemplo, em quilo por metro cúbico, multiplicado por essa vazão aqui, ó, certo? Que vai estar em, por exemplo, metro cúbico por dia. Como eu tenho metro cúbico com metro cúbico, né, aqui, eu vou cancelar esses metros cúbicos e eu vou ter quilo de sólidos suspensos voláteis ali por dia. Então eu tenho quilo de sólidos suspensos voláteis por dia aqui, quilo de sólidos suspensos voláteis aqui, né? E eu tenho quilo de sólidos suspensos voláteis aqui. Aqui está por dia, né? E aqui está só quilo de sólidos suspensos voláteis. Portanto, quando eu divido uma coisa pela outra, vai exatamente resultar em dia, que é a unidade que utilizamos para a idade de lodo. Portanto, quanto maior essa idade de lodo que a gente viu, a gente tem ali alguns comportamentos específicos em relação a essa biomassa
formada no sistema de lodo ativado. Portanto, quando a gente trabalha com elevadas idades de lodo, que estamos na classificação ali de aeração prolongada, a gente tem uma diminuição, por exemplo, né, do que a gente vai ver do fator de biodegradabilidade dessa biomassa, e isso vai liderar em uma estabilização dessa biomassa no tanque de aeração, exatamente em função das menores relações alimento-micro-organismos utilizadas ali, tá? Ou resultantes ali na operação do sistema, tá? Portanto, o que a gente também poderia dizer, e como vamos ver a partir dos cálculos apresentados a seguir, é que quanto maior a idade de lodo que eu vou projetar a minha estação e que, consequentemente, vou operar, menor será a produção de lodo excedente. Por quê? Porque vai haver exatamente um consumo desses sólidos voláteis ali, ou do EPS, enfim, de toda essa fração volátil, biodegradável, e, consequentemente, você vai ter ali uma menor produção de lodo excedente, tá? Bom, e aí, essa é a equação, olha, que eu mostrei ali com aquele diagrama, né? Que a idade de lodo vai ser a quantidade de micro-organismos existente no teu tanque de aeração, que é exatamente o produto de V por X, né? Em que esse X aqui é a concentração de sólidos suspensos voláteis, que é, como já falamos, uma correlação que fazemos em relação à quantidade de micro-organismos existentes ali no tanque de aeração. Portanto, quando eu pego isso aqui e multiplico por isso, né, V multiplico por X, eu vou ter aqui como unidade quilo de sólidos suspensos voláteis. E o TA, que é de tanque de aeração. E aqui são as frações que eu tenho de saída dos sólidos. Essa aqui a partir do descarte de lodo excedente, e esse aqui a partir da perda ali de sólidos com o teu efluente final, ou com o teu sobrenadante do decantador secundário, certo? E aí, gente, a questão é como a gente vai proceder, muitas vezes, a essa retirada de uma quantidade de lodo ali, e essa quantidade, obviamente, vai ser função também da quantidade que você está perdendo de lodo no teu efluente, que normalmente, sistemas de lodo ativado, você tem baixas concentrações de sólidos no teu efluente. Muitas vezes essa fração X no efluente multiplicado pela vazão ali é desprezada nos cálculos, muitas vezes, certo? Quando comparado com a retirada de sólidos ali a partir da vazão de lodo excedente, tá? E aí, nós temos, muitas vezes, a retirada dessa biomassa a partir do próprio tanque de aeração. E que isso vai resultar em uma simplificação no processo de cálculo, como a gente vai mostrar já já, certo? Bom, então olha só, se a gente, de fato, desprezar essas perdas nessa equação aqui, ó, a gente vai ter que a idade de lodo vai ser função, olha, da quantidade de micro-organismos existentes ali no tanque de aeração, dividido pela quantidade de micro-organismos que eu estou retirando a partir da vazão de lodo excedente. Se eu considero a vazão, a retirada do lodo a partir do próprio tanque de aeração, certo? O que é que vai acontecer? Ó? Veja que o que eu estou trabalhando aqui é a seguinte coisa. É como se aqui eu tivesse o meu tanque de aeração, tá aqui, que eu tenho X, que eu tenho V,
e que eu estou retirando a partir do próprio tanque de aeração. Uma vazão que eu estou chamando de QD, e obviamente se eu estou retirando daqui, a minha concentração vai ser X, a mesma concentração aqui do tanque de aeração, tá? Por isso é que aqui no meu, na minha equação eu tenho quantidade de micro-organismo X vezes V e a quantidade que eu estou retirando aqui, QD, multiplicado por X, certo? Logo, eu cancelo X com X e a minha idade de lodo vai ser o quociente entre o volume do tanque de aeração e essa vazão de descarte. Em outras palavras, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajustar essa minha vazão de descarte em função da idade de lodo. Né? Se eu jogar isso para cá e isso para cá, ó, eu vou ajustar a minha vazão de descarte, com base na idade de lodo ali que eu estou assumindo para a operação no meu sistema de lodo ativado. Dá para entender? Portanto, se eu tenho um volume ali de, sei lá, de 1.000 metros cúbicos e eu vou trabalhar com a idade de lodo, por exemplo, de 10 dias, eu vou descartar ali diariamente o equivalente a 1.000 dividido por 10. Ou seja, 100 metros cúbicos dia. Dá para entender isso? Então, é dessa forma que muitas vezes a gente faz a operação e opta por fazer esse descarte ali no próprio tanque de aeração. Obviamente que, como a gente vai ver, a vazão de retirada vai ser muito maior, por exemplo, do que a vazão de retirada caso eu optasse por descartar o meu lodo, né, excedente, ou retirar esse lodo a partir do decantador secundário, né, ou seja, a partir dessa vazão de recirculação, certo? Ok, logo, como eu falei, né, a gente tem aqui essa questão da retirada, né, que eu, como comentei, quando a gente trabalha com a retirada no próprio tanque de aeração, a gente não precisa analisar separadamente essas concentrações. Concentrações quais? Essa concentração do XE, e se a gente vai desprezar, não precisa, e também não precisamos analisar as outras frações, o X e também o X de recirculação, ou seja, a concentração de sólidos voláteis no tanque de aeração e na linha de recirculação, que obviamente o XR, já que eu vou ter ali um processo de separação no decantador secundário e um processo de concentração, de adensamento dessa biomassa que acaba acontecendo no decantador secundário, o meu XR vai ser muito maior do que o meu valor de X. Né? Só para a gente ter uma ideia das concentrações, muitas vezes esse valor aqui está da ordem ali de 10 kg por metro cúbico, e esse aqui está da ordem de 3, 4, né, kg por metro cúbico, às vezes um pouquinho menos. Tá? Tudo vai depender da operação do teu sistema, porque se você, por exemplo, tem um problema de entumecimento de lodo, né, que é um inchamento do lodo, o teu valor de XR vai ser menor. Se você tem, por exemplo, um esgoto muito diluído, muitas vezes, normalmente o teu valor de X, tendência é dele ser menor. Né? Então, tudo vai depender desses aspectos aí também de concentração do esgoto afluente, idade de lodo, perda de sólidos, enfim, todos esses aspectos interferem aí nessa questão dos valores de X, de XR, certo? Beleza. E aí, como já vimos, né, os valores de θC, que é a idade de lodo, para a modalidade convencional, trabalhamos com valores de θC da ordem de 4 a 10 dias, e para a modalidade de aeração prolongada,
trabalhamos com 18 a 30 dias. Normalmente, quando você trabalha com maiores temperaturas, tendência é de você trabalhar com valores menores de θC, que, como vamos observar, resultam em menores volumes do tanque de aeração. E, muitas vezes, o que acontece é que, em sistemas projetados para a remoção da matéria orgânica carbonácea, muitas vezes com essa elevada temperatura, você acaba tendo maiores taxas de nitrificação, mesmo com idades de lodo menores. E aí, como trabalharmos com idades de lodo maiores? Vai depender muito das características do teu esgoto afluente também. Por exemplo, se você tem um esgoto com características de biodegradabilidade menores, você normalmente trabalha com idades de lodo maiores. Se você trabalha com situações de temperaturas mais baixas, se trabalha com idades de lodo maiores, certo? E isso resulta, gente, nesses aspectos que eu falei, em maiores volumes de tanque de aeração, enfim, né? E as outras coisas que vamos falar em relação às demandas ali carbonáceas e nitrogenadas, tá?